Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcela. Esse canal aqui hoje é o canal Atipicamente, mas ele já se chamou Ler para Não Enlouquecer. Ler para Não Enlouquecer, então a partir de agora vai ser um quadro, vai ser digamos que, vão ser vídeos, vamos dizer assim, especiais que eu vou trazer resenhas de leituras para vocês. Então o que era o canal antes vai ser um quadro. Bom, nesse quadro de hoje, do Ler para Não Enlouquecer, eu quero trazer para vocês uma resenha muito especial. Eu sei que é uma coisa que eu costumo falar sobre praticamente todos os livros que eu trago aqui para vocês, mas hoje realmente, esse livro aqui, ó, O Poder de Cura dos Chakras, da Tori Hartman, tem feito muita diferença na minha vida. É um livro bastante interessante no que diz respeito ao autoconhecimento, mais conectado com a espiritualidade, com a busca pela nossa essência divina, pelo nosso eu superior, nos conectarmos com a essência de quem nós somos realmente. E explorar os chakras, conhecê-los, conhecer as características de cada um nos proporciona muito, gente, muito autoconhecimento mesmo. E também nos traz uma paz de espírito muito grande, tá? Então hoje eu quero conversar com vocês sobre essa resenha, fica comigo e eu prometo que vai ser especial. Vocês vão sair daqui bastante curiosos e com bastante vontade de ler esse livro, tá bom? Então roda a vinheta. Bora então falar desse livro aqui, gente. A Tori Hartman é uma autora americana que tem um trabalho relacionado com chakras. Ela estuda os chakras, ela estuda a espiritualidade, os centros de energia, a relação disso com o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual também. E esse livro, ele traz muito conhecimento, mas também de uma forma didática. Então, quando a gente fala de chakra, o que são chakras? Chakras são vórtices energéticos que nós possuímos no nosso corpo, ao longo aqui da nossa espinha dorsal até a cabeça, nós temos pontos energéticos, principais pontos energéticos, porque de acordo com a obra dela, a gente tem milhares de chakras espalhados pelo corpo, mas a gente tem 7 pontos principais que começam na base da nossa coluna e vão subindo até chegar no topo da nossa cabeça. Então, eu vou descrever cada um dos chakras aqui para vocês, cada uma das funções desses chakras, fisicamente, energeticamente, espiritualmente, emocionalmente, todas essas áreas, né, onde o chakra tem influência nas nossas vidas. E chakra é isso, é um centro de energia, que nós sabemos que nosso corpo ele é composto, né, gente, de matéria e também de energia. Então, um exemplo de energia que nós produzimos no nosso corpo é energia elétrica, né? Então, os batimentos cardíacos, eles se dão através do quê, gente? De impulsos elétricos, né, que o nosso coração produz, o nosso músculo produz, o nosso músculo cardíaco, né, através dos átrios e ventrículos, esse impulso elétrico percorre essa musculatura e nós temos os batimentos cardíacos. Nós também temos, por exemplo, os impulsos elétricos do sistema nervoso. Então, todas as nossas atividades do nosso organismo são produzidas através de conduções nervosas, impulsos elétricos que o cérebro manda para as nossas células, para os nossos órgãos, né? Através desses impulsos elétricos, então a gente tem atividades, a gente tem comandos cerebrais e as nossas células, elas têm as suas funções ativadas através disso. Então, as nossas funções, né, físicas, corporais, então respiração, digestão, enfim, tantas outras funções corporais que nós temos no nosso organismo são fruto de estímulos que são dados pelo nosso sistema nervoso central. Não sei se eu tô sendo bem clara. Eu tô tentando ser muito didática na minha explicação, porque eu sou farmacêutica. Então, se eu começar a falar muito tecnicamente aqui, pode ser que tenha pessoas que não entendam. Então, pode parecer que eu tô meio enrolada, mas é porque eu tô tentando ser muito didática. E é a forma como a Tori, ela conversa com a gente aqui nesse livro, de maneira didática. É muito simples. Qualquer pessoa consegue entender o que é o chakra, consegue entender as funções desses chakras no nosso organismo de uma forma muito pragmática, vamos dizer assim. Então, nós somos energia sim, o nosso corpo físico ele produz energia sim. Matéria, teoria lá do Einstein, né, da relatividade. Matéria é energia, gente, só que é uma energia mais condensada. Então, nós também temos energia sutil circulando no nosso corpo. Energia, impulso elétrico, magnetismo, nós somos tudo isso.
E os chakras, eles são vórtices onde essa energia se concentra, vamos dizer assim, com mais força. Cada chakra tem uma função no nosso organismo. Do chakra básico até o chakra da coroa, que é o do topo da cabeça, nós temos funções porque esses chakras ficam relacionados a atividades específicas, a órgãos específicos que ficam localizados nas proximidades desses chakras. Então vamos começar a falar de cada um, vamos começar a falar da função de cada um e vamos trazer também um olhar espiritual para isso. Vamos falar um pouco de emoções, vamos falar um pouco de memórias, de características também a nível de metafísica, a nível de sutileza, de coisas que estão relacionadas ao mundo material, onde a gente manifesta as situações das nossas vidas, mas que muitas vezes a gente não tem consciência. A gente não tem consciência que as situações, por exemplo, doenças físicas que a gente manifesta estão relacionadas a determinadas energias que a gente acumula nesses chakras negativas, emoções negativas, crenças limitantes, instintos muito primitivos, muito animalescos. Então, é interessante a gente ter essa consciência e eu digo que trabalhar esses chakras, como eu falei, né, no vídeo da oração de São Miguel Arcanjo, eu digo que para fazer esse tipo de coisa tem que ter coragem de olhar para as próprias sombras, porque esses chakras, trabalhar ele nos ajuda a olhar para isso. E autodesenvolvimento é isso, né? Olhar para as sombras, olhar para as nossas características negativas e procurar trabalhá-las. Então, desenvolver os chakras do ponto de vista da mentalidade, da espiritualidade, significa isso, olhar para as nossas sombras, trabalhar isso de maneira que a gente possa transcender e se libertar da vida material que muitas vezes nos prende através do ego, nos prende através das nossas limitações aqui na matéria, mas de uma maneira negativa, porque eu não acho que a matéria seja uma coisa ruim, gente. A nossa vida aqui material, ela tem um propósito, no meu ponto de vista, e eu acredito que a gente pode manifestar, sim, uma vida maravilhosa, a depender de como a gente nos conecta consigo mesmo e procura trabalhar, sim, as nossas sombras. Então, vamos lá, vamos falar do primeiro chakra, que é o chakra básico, tá? É o chakra que fica na base aqui da coluna, ali mais ou menos na região dos nossos órgãos genitais. Bom, gente, o chakra básico, ou chakra raiz, tem um nome em sânscrito que se chama Muladhara. O Muladhara é um chakra que se localiza, então, na base da nossa coluna, e ele está relacionado com a nossa pelve e com os nossos órgãos sexuais. O Muladhara, obviamente, né, por estar ligado com nossos órgãos sexuais, quem é que gera a vida aqui no plano material, né, gente? Os nossos órgãos sexuais, que produzem os gametas, através das relações, através da geração da vida. No caso da mulher, a gestação, a gente consegue dar a vida a outros seres humanos através da influência desse chakra, positivamente falando, né? Então, ele é um chakra de força criadora. Ao mesmo tempo que ele tem esse lado positivo da força criadora, então trabalhar esse chakra vai te trazer muita libertação nessa área da sua vida. Então, criatividade, construir coisas novas, criar coisas novas e positivas para sua vida vem através desse chakra. O bloqueio desse chakra quer dizer que as suas crenças limitantes podem estar te bloqueando quanto à sua criatividade, quanto à sua força criadora, impedindo e te bloqueando na sua prosperidade, os caminhos podem estar fechados para você. Gente, se vocês escutarem barulho, vocês já sabem, né? Que é a minha filha. Eu comento sempre isso, né? Todos os vídeos aqui com vocês. Então, se vocês escutarem barulho de criança, minha filha tá lá na sala, tá bom? Mas como eu estava dizendo, por que é tão importante trabalhar esse chakra? Que é um chakra que quando você começar a meditar, e a Tori, ela traz exercícios aqui nesse livro, por isso que eu falo que é um livro muito lúdico, gente. Ao longo do livro, ao longo das leituras que você vai fazendo a respeito de cada chakra, entendendo que os chakras, eles têm funções, ela também vai te trazendo exercícios lúdicos e meditações também para você fazer com esse chakra.
Mas se você, por exemplo, não quiser seguir as meditações aqui do livro, eu, por exemplo, vou falar da minha experiência. Então, conforme eu fui lendo o livro, fui estudando, eu fui fazendo meditações do YouTube mesmo. Aqui no YouTube, eu posso até deixar um link aqui para vocês, tem vários canais maravilhosos que eles têm as meditações que são focadas para esses determinados chakras. Então, eu fiz a meditação do Zukazen e é maravilhoso. Eu fazia a leitura, então durante 7 dias eu focava no chakra específico que eu tinha lido e fazia a meditação em cima dele. E, gente, é maravilhoso porque é impressionante como, conforme você vai fazendo a meditação de limpeza, de energização, de desbloqueio desses chakras, as coisas vão aparecendo para você. Então, crenças limitantes que você tinha na sua vida com relação, por exemplo, a todo tipo de crença limitante, tá? Então, com relação à prosperidade, com relação à saúde. Então, se você sofre um determinado problema de saúde, você acredita que aquilo não vai se curar. Ai, não, todo mundo da minha família tem, todo mundo da família teve esse problema, eu tô fadado a ter isso. Então, são crenças limitantes que a gente cresce muitas vezes ouvindo das pessoas ao nosso redor, ou até mesmo dentro da nossa própria sociedade. Crenças limitantes como a gente tem, né, o povo brasileiro, de achar que o nosso país, por exemplo, não vai para frente. Então, exemplos como esse. E aí, quando você começa a fazer essas meditações com relação ao chakra básico, você começa a ter um vislumbre, começam a acontecer coisas na sua vida, você começa a ter insights e realmente começa a se descortinar assim na sua frente, as suas crenças, e você começa a trabalhar com relação a isso, sabe? Através da meditação mesmo, desbloqueando, mentalizando que isso está sendo limpo da sua vida, sabe? E aí você passa a ter consciência disso. Então, toda vez que alguma coisa acontece que te ativa esse gatilho da sua crença, você começa a ter consciência. Por isso que eu digo que trabalhar os chakras passa a te trazer uma autoconsciência, um autoconhecimento, uma coisa impressionante. E os chakras também, a Tori ensina no livro, que eles têm as pedras, as cores relacionadas a eles. Então, por exemplo, o chakra Muladhara, que é o chakra da raiz, ele tem a cor vermelha e as pedras relacionadas a ele são inúmeras, mas eu, por exemplo, eu usei a jaspe, tá? Tem até aqui, ó, esse kit de pedras, gente, eu trouxe só o folhetinho, deixa eu ver se dá pra mostrar certinho pra vocês. Eu comprei lá no 25 de março, numa loja lá, comprei esse kit aqui, ó, de pedras, eu não sei, eu acho que ele não tá aqui, ó. E aí, cada chakra tem a sua pedra. Então, veio o kit das 7 pedras. E pro chakra, que até dá para vocês verem direitinho, ó. Ai, meu Deus, eu fico tirando do foco. Dá para vocês verem direitinho aqui, ó. O símbolo de cada chakra, a cor de cada chakra, o nome e as pedras correspondentes. Então, para o chakra raiz, eu usei o jaspe. Então, durante as meditações, o jaspe ou a jaspe, acho que é a jaspe. Então, durante as meditações, eu usava a jaspe ali, próximo ao chakra, e eu tive uma experiência com o meu chakra esplênico, gente, que a minha pedra, ela estourou. Não tô brincando. A pedra fez pá! De tanta energia que eu tinha, negativa, tá? Porque a pedra, ela limpa isso. De tanta energia negativa que eu tinha no chakra esplênico. Mas bora então falar do chakra esplênico, já que eu fiz esse gancho. E outra coisa que é importante falar, um chakra está relacionado ao outro. Então, conforme você vai trabalhando, você trabalha o primeiro chakra, ele já vai te trazer situações para você começar a trabalhar o próximo e assim por diante, até você chegar no chakra coronário. E segundo a tradição oriental, quando você chega no chakra coronário, que é o da coroa, e desenvolve bem esse chakra, você chega ao nirvana. No caso da tradição oriental, gente, eles têm essas tradições de meditação, vocês sabem muito bem como é que funcionam, os monges, os budistas, por exemplo, e eles meditam muitas horas por dia. Os monges, eles ficam vivendo só em função disso. E eles acreditam que trabalhando os chakras, eles vão obter o nirvana e vão se desprender da vida material. Então, esse é o grande objetivo dos orientais que trabalham os chakras e a meditação e o desenvolvimento deles.
transcender completamente o plano material e viver só no espiritual. A tradição ocidental é o contrário. A tradição ocidental, e a Tori explica isso aqui muito bem no livro, trabalhar os chakras significa ter e manifestar uma vida material e física de acordo com os nossos intentos, com os nossos desejos mais, vamos dizer assim, mais relacionados ao nosso eu superior, com relação aos nossos propósitos de vida e missões de vida. Então, a gente pode manifestar uma vida material de mais paz, mais amor, mais saúde, mais prosperidade, uma vida realmente plena, na nossa plenitude, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Então, para a Tori, tem esse significado, desenvolvimento dos chakras. Dito isso, vamos seguir para o próximo. Eu não quero me estender muito, porque já tá bastante longo o vídeo, né? Então, eu vou sintetizar os próximos chakras. Vocês entenderam mais ou menos, né? Esse primeiro chakra que eu falei para vocês, vocês entenderam mais ou menos que existe todo um contexto energético, né? Em torno. Então, vamos falar agora do segundo chakra, que é o chakra que a gente chama de esplênico. É isso? Na realidade, aqui no meu folhetinho aqui das pedras que eu comprei na 25 de março, fala esplênico, mas eu gosto de falar umbilical, tá, gente? Que é um chakra que ele tá mais relacionado às emoções. Chakra que tá mais relacionado com as nossas glândulas adrenais, sistema imunológico, tá? E é um chakra que tá conectado com as nossas emoções. E aí que o meu chakra tava meio bloqueado. E quando eu fui trabalhar ele com a pedra que eu usei aqui, que foi a calcita, o negócio explodiu. E aí eu digo para vocês, gente, quando um chakra tá carregado no caso do chakra umbilical, com emoções não qualificadas, a gente tem um bloqueio. E é interessante a gente pensar que o sistema imunológico, olha que interessante, né? O sistema imunológico, as nossas glândulas adrenais, né? As nossas suprarrenais que produzem hormônios como corticoide, hormônios como cortisol, que estão intimamente relacionados com estresse crônico. E aí quando a gente pensa que o estresse crônico é causado por ansiedade, e a ansiedade tem muita relação com sentimentos como medo, como insegurança, com relação ao futuro, que a gente fica tentando sempre se antecipar, né? E quem convive em ambientes tóxicos, quem cresceu em lares, em famílias tóxicas, tem um padrão de comportamento muito relacionado à ansiedade, à insegurança, à antecipação. E sem perceber, a gente acumula energia nesse chakra. Então, para se libertar depois disso é um pouco complexo, mas eu digo para vocês, vale a pena. Trabalhem esse chakra, entrem em contato com as suas emoções não qualificadas. E não tem só medo, não tem só ansiedade, tem sentimentos como raiva, culpa, vergonha, que todos nós temos em menor ou maior grau, mas sobretudo quem viveu, né, em ambientes tóxicos, quem teve relacionamentos tóxicos durante muitos longos períodos da sua vida, sejam relacionamentos familiares, seja ambiente de trabalho tóxico, seja um relacionamento afetivo, amizades, essas pessoas vão ter uma certa sobrecarga desse chakra. Então, vale a pena trabalhar. Porque quando a gente limpa esses sentimentos não qualificados, sobretudo a ansiedade, a gente desbloqueia os nossos caminhos. Então, a vida começa a fluir com mais tranquilidade, a gente passa a manifestar os nossos desejos com mais facilidade, porque sim, uma das coisas que mais nos bloqueia de conseguir êxito nos nossos desejos é a ansiedade. E obviamente que para passar para o desenvolvimento do próximo chakra, que é o Manipura, que é o chakra aqui da região do plexo solar, nós precisamos trabalhar bem esse chakra umbilical, tá bom? Então lembre-se que eu falei para vocês que o desenvolvimento de um chakra está relacionado intimamente ao outro. Lembrando que o chakra umbilical, ele possui a cor laranja, então é um vórtice que emana uma cor alaranjada, e a pedra que eu utilizei para trabalhar com ele foi a calcita, mas como eu falei para vocês, tem inúmeras pedras que vocês podem
descobri lendo o livro da Tori. Então lembrem-se que isso aqui é uma resenha, isso aqui não é um curso, isso aqui não é uma aula, é uma resenha. E meu objetivo aqui é estimular vocês a fazer a leitura desse livro. Então bora pro próximo chakra. O próximo chakra, gente, é o Manipura, que é o chakra do plexo solar. Eu vou ver se eu consigo colocar uma imagem para vocês conforme eu for falando aqui, tá? É o chakra que está localizado aqui na região mais ou menos do baço. E é o chakra que está relacionado aos órgãos dessa região, ao sistema digestivo, ao fígado, tá? E é um órgão que está relacionado aos nossos instintos primitivos. Sim, nós temos um pouquinho de primitivo dentro de nós, somos seres humanos, afinal. Mas, é que eu digo para vocês, né? Trabalhar esse chakra vai nos trazer o domínio sobre esses instintos. Então, vai nos despertar mais a nossa racionalidade. Por quê? O que é que reinando sobre os instintos vai nos fazer nos tornar realmente seres sobrenaturais? A nossa razão. E quando eu falo razão, não é ser frio, não é ser indiferente, é possuir inteligência emocional. Então é quando o nosso cérebro evoluído, né, ele reina sobre o nosso cérebro reptiliano. Então esse chakra ele tem conexão sobre isso, sobre os nossos a respeito disso, né, com relação a isso, com relação aos nossos instintos primitivos que, se dominados pela nossa razão, passam a ser exercidos de maneira a trazer benefícios a nós. Mais ou menos isso que o entendimento do trabalho desse chakra me trouxe. Então, por exemplo, um instinto primitivo que é extremamente essencial e necessário para a nossa sobrevivência é o da autopreservação. Só que esse instinto desregulado, ele vai ocasionar em nós, às vezes, reações e atitudes muito impulsivas, né? Muitas vezes até violentas, irracionais. E trabalhar esse chakra vai trazer esse domínio pra gente, um pouco mais, né? Tem pessoas que são mais esquentadinhas, outras que são mais tranquilas. Então vai trazer, não digo uma passividade, porque eu não acho saudável ser passivo, mas vai trazer para nós um domínio maior, uma clareza maior de espírito, uma paz interior e uma racionalidade, como eu disse para vocês, uma inteligência emocional mais desenvolvida. Então teremos comportamentos mais maduros. Afinal, nós já desenvolvemos o nosso chakra raiz, então nós trabalhamos lá nossas crenças limitantes, que também tem relação com as nossas memórias negativas. E por que não? As memórias negativas também estão relacionadas com as nossas emoções não qualificadas aqui no chakra umbilical, bem como aos instintos primitivos que são despertados em nós num momento de autopreservação, que às vezes é necessário a gente agir para se autopreservar mediante ameaças, por exemplo. Então, todo o trabalho desses chakras, vamos dizer assim, vai fazer com que a gente reequilibre esse tripé do ego. Do ego, sim, do nosso lado sombrio. Porque se a gente vive só nesses 3 chakras com base em crença limitante, sentimento não qualificado, instinto primitivo, a gente está vivendo no tripé do ego. E é aí que a gente realmente não vai manifestar nada que preste. A gente só vai manifestar dor, sofrimento, dificuldade, doença e tudo que nós sabemos. Esse chakra, a cor dele é a cor amarela, tá? E a pedra que eu trabalhei com ele foi o citrino, tá? Uma pedra que eu achei linda. Ela é meio transparentinha, mas ela é amareladinha, coisa mais linda, gente. Então, entenderam que esses 3 primeiros chakras são o tripé do ego? São o que formam a nossa base relacionada ao nosso ego, que é a porção da nossa personalidade que contém as nossas características da própria personalidade em si, os nossos traços de personalidade estão conectados a isso. Esse é o nosso ego, a persona que nós vestimos. Então, como é que tá esse nosso ego? Tá esquentadinho? Tá descontrolado? Tá raivoso? Tá cheio de criança limitante? Bora trabalhar através da meditação? Das meditações que a Tori ensina aqui. O 4º chakra é o chakra da transcendência, é o Anahata, que é o chakra cardíaco,
Inclusive, o símbolo do Anahata, gente, é aquele símbolo da estrela de Davi, a estrela de 6 pontas. E por quê? É justamente o chakra que faz a conexão dos 3 primeiros, que são os chakras do ego, da persona, do nosso eu aqui, personagem, com os 3 últimos chakras, que são os chakras do nosso espírito, mais conectados com a espiritualidade, com o nosso eu superior, com o eu que nós pretendemos ser, é a nossa melhor versão. Então, esse chakra que é o cardíaco é o que faz a conexão, a ponte entre esses 3 chakras, e também é o chakra que está muito relacionado com a conexão que nós temos com o próximo, com os outros. Em outros vídeos aqui eu já comentei com vocês sobre aquela questão da teia cósmica, né, que eu falo muito sobre nós estarmos conectados uns aos outros, através das teias cósmicas, das teias de potencialidades, de infinitas possibilidades que possuem prolongamentos que unem as pessoas, e o universo vai conectando pessoas e caminhos e vai trazendo causas e consequências. Então, quando você faz algo aqui, isso vai ter reverberação na vida de outras pessoas. Bom, gente, é isso. Então, campo de potencialidades, a gente se conecta a isso, e também ao próximo, que é uma consequência disso, é um prolongamento desse campo de potencialidades, através do nosso chakra cardíaco, que é o Anahata. Gente, se tiver difícil para vocês entenderem no contexto do que eu tô falando aqui, tem uma resenha que eu fiz a respeito de um livro chamado Energia ao Quadrado, da Pam Grote, que eu recomendo demais que vocês assistam e que vocês também leiam esse livro. E eu vou deixar também para vocês na descrição, porque esse livro é o que me trouxe esse entendimento. E quando eu li esse livro da Tori, quando ela chegou no chakra cardíaco, que ela falou da nossa conexão com o próximo, na hora eu já fiz o link com o livro da Pam, sobre o campo de potencialidades. Então, realmente, gente, entendam que estamos todos interconectados. E esse chakra, quando ele tá bloqueado, meu querido, eu imagino que as pessoas, por exemplo, que têm transtorno de personalidade, onde a empatia e a conexão afetiva delas é comprometida, então vamos pegar o exemplo dos psicopatas, dos narcisistas, dos histriônicos, da galera do borderline. O borderline, ele tem afeto sim, mas ele é 8 a 80, né? Então eles têm os picos de narcisismo deles. E esse pessoal, eles têm, no meu ponto de vista, bastante bloqueio desse chakra cardíaco. Espiritualmente falando, faz sentido isso pra mim, né? Quando a gente fala que a pessoa tem coração duro, porque esse chakra, ele tá correlacionado com esses nossos órgãos aqui. Então, coração, pulmão, então tem relação com sentimentos, né? E também com os outros chakras, obviamente, mas basicamente com esses nossos, com o afeto, com a nossa conexão ao próximo, né? Afeto verdadeiro, enfim. Uma das coisas que eu digo é que quando a gente tem esse chakra bloqueado, além da gente não conseguir ter uma conexão afetiva verdadeira com ninguém, que a gente fica vivendo assim em função do ego primitivo mesmo. Por isso que eu falo, não basta ter os 3 primeiros chakras bloqueados, tem que ter também o chakra cardíaco entupido, né? Porque eu acho que quem tá vivendo só no ego, no tripé, que são os primeiros chakras, e assim, esses chakras completamente bloqueados, chega aqui no cardíaco, tá entupido. São pessoas que não têm luz. Pessoas que estão com esse chakra completamente bloqueado, esquece. Muito pouca luz, muito pouca conexão com a espiritualidade. E esse chakra cardíaco, ele faz toda a diferença para nós. E desenvolvê-lo vai nos reconectar com quem nós somos, com o nosso propósito, com a nossa missão e também com o próximo, tá? Acredito que paternidade, maternidade, por exemplo, a gente vê, né? Essas pessoas que têm filhos, que têm relações afetivas e não conseguem de jeito nenhum se relacionar nem a essas pessoas, então nem aos seus próprios filhos, tentam desenvolver relacionamentos afetivos, mas não conseguem se relacionar de uma maneira madura.
e adulta, porque é completamente infantilizado nas suas emoções, completamente primitivo nos seus instintos, completamente limitado no seu afeto. Gente, desenvolver o Anahata vai nos auxiliar muito na conexão conosco, consigo mesmo, espiritualmente falando com o nosso eu superior e com o próximo, e também isso vai fazer com que a gente tenha uma expansão, gente, uma conexão com pessoas que estejam nessa mesma vibração da empatia, da afetividade. É impressionante, tá? E aí, a cor desse chakra é a cor verde, e a pedra que eu utilizei para ele aqui foi o quartzo verde, mas também pode utilizar o quartzo rosa, tá? Porque o rosa também é uma cor que está relacionada com esse chakra. E vamos para o próximo chakra, mas lembrem-se que para a gente desenvolver os 3 últimos chakras, não tem como não trabalhar bem o Anahata. E trabalhar bem o Anahata muitas vezes vai fazer você ter contato assim com sombras que você não trabalhou direito lá nos outros chakras, sabe? Então, por isso que eu digo, trabalhar os chakras é uma missão para corajosos. Quinto chakra e um chakra maravilhoso, porque ele é o chakra da expressão, da manifestação. É o chakra Vishuddha, é o chakra laríngeo, que está relacionado aos órgãos dessa região aqui, então pescoço, boca, língua, fala, né? Ele é um chakra que está bastante relacionado também com criatividade, porque tem a ver com manifestação, tá? Então, a nossa expressão da nossa essência divina, dos nossos propósitos de vida, dos desejos do nosso coração, tem muita relação com esse chakra. Então, trabalhado o chakra cardíaco, o Anahata, depois trabalhado o Vishuddha, a gente vira uma bomba de manifestação. Será que eu posso usar essa palavra assim, bomba de manifestação? Talvez bomba não, mas a gente vira um negócio doido de manifestação, assim. Então a gente passa a manifestar as coisas com mais facilidade, os caminhos passam a ser mais fluidos, no sentido de quando a gente está com propósito de vida e de manifestar as intenções, os sonhos do nosso coração. Então eu sei lá, eu tenho um sonho, por exemplo, de no meu ambiente de trabalho, conseguir determinadas melhorias, conseguir trazer mais paz e equilíbrio, harmonia para o ambiente de trabalho, unir mais a minha equipe em torno de um propósito, enfim. Ou na minha casa eu tenho o propósito de unir mais a minha família, de trazer, por exemplo, uma convivência familiar entre pai, filho, irmãos, enfim. Tô dando um exemplo aqui, tá? Tô brisando mesmo. Mas isso são propósitos, gente, são missões, isso são propósitos, sonhos ou desejos que não estão relacionados apenas ao nosso ego. Estão relacionados, né? Ou Anahata, conexão com o próximo, afeto. Não são desejos egoístas, não que esteja errado ter os seus próprios desejos, por exemplo, viajar, passear, curtir a vida, ter um trabalho onde você ganha bem, ter uma carreira próspera, abundante, não tá errado. Mas, gente, o que eu gostaria de dizer para vocês é que propósito de vida, missão, eles estão muito mais elevados do que apenas os nossos desejos, eles estão muito acima do que são apenas os desejos do nosso ego, vocês entendem? E esse chakra aqui manifesta isso. Então, trabalhar o chakra laríngeo manifesta os seus propósitos de vida e as suas missões e principalmente quando isso envolve outras pessoas. Vamos dizer assim que o equilíbrio desse chakra dá voz aos desejos do seu coração. Olha que coisa linda! Então, a cor desse chakra é o azul, que é um azul mais claro, um azul turquesa. E a pedra dele que eu usei foi o quartzo azul, tá? Como eu disse, tem outras pedras e a Tori ensina no livro. E a Tori, ela tem uma meditação especial aqui no livro para esse chakra que eu vou dizer para vocês, hein? Façam! Sexto e penúltimo chakra é o Ajna, que é o chakra frontal, é o chakra da intuição. Então,
eu diria para vocês que é um chakra que está muito relacionado às nossas experiências de vida. E não somente a memórias, mas a experiências. O que quer dizer experiências? São muitas situações repetitivas acontecendo ao longo da nossa vida, ao longo das nossas existências, que nos trazem a intuição. Então, você pega aí o exemplo, vamos dar o exemplo de um policial que trabalha muito tempo na rua. Então, ele já tem os macetes, ele já sabe, ele olha para uma determinada situação, ele olha para uma determinada pessoa, ele já consegue mais ou menos ali prever o que pode acontecer, né? Isso vai criando dentro de nós uma intuição. Então, dei um exemplo relacionado ao ambiente de trabalho, que ela cita mais ou menos isso aqui no livro. Mas pense que nós somos espíritos que vivenciamos muitas vidas, nós temos a nossa vida aqui hoje. Então, às vezes, o nosso eu superior fala conosco através dessa intuição. Então, você está diante de uma situação e vem aquele pressentimento, sabe? Que muitas vezes você não sabe de onde vem, mas você sente que você tem que tomar uma determinada atitude. É o teu eu superior falando com você através desse chakra. Então, é a voz do teu eu superior, a voz da tua essência divina, desse seu eu do futuro, vamos dizer assim, essa sua melhor versão, que ela já existe, essa voz entra em contato com você. E se você tiver com esse chakra livre, desbloqueado, ela vai falar com mais frequência com você em inúmeras situações, principalmente em situações que de repente você estiver em perigo ou que realmente forem situações ameaçadoras para você. E eu vou dizer para vocês, assim, gente, foi o chakra que eu mais tive dificuldade de trabalhar, porque toda vez que eu ia meditar, eu dormia. De todas as meditações que eu fiz com esse chakra, eu só fiquei acordada em uma. Todas as outras eu dormi. E depois eu acordei depois de muito tempo. Eu falei, meu Deus do céu. Então, realmente é um chakra que ele tem ali, né, as reverberações dele no sistema nervoso, ele está relacionado com esses órgãos também. E eu digo, não é fácil não, então tem que ser persistente, mas vale a pena, porque realmente faz sentido. A gente trabalhando nesse chakra, a gente fica mais intuitivo, não só com relação também a situações perigosas, tá, gente, mas com coisas positivas também. Então a gente passa a intuir caminhos que a gente pode seguir para melhorar determinadas situações da nossa vida. Também não é tudo relacionado ao negativo, não, tá bom? Incluir o chakra frontal, o Ajna, a cor dele é o azul índigo, que é um azul mais escuro, e a pedra é a sodalita. A sodalita, gente, é uma pedra muito importante para mim, porque é uma pedra que está relacionada ao meu signo de peixes. E o signo de peixes é um signo de pessoas bastante intuitivas, espiritualizadas, às vezes meio brisadas, mas eu digo assim, como eu tenho ascendente num signo mais pé no chão, então eu não sou tão brisada assim, mas desenvolver bem esse chakra vai te deixar menos brisado, também menos avoado, então você vai ter mais atenção, essa voz vai falar com você e você vai estar atento a isso. Então trabalhemos esse chakra porque o próximo chakra e o último chakra é decisivo nas nossas vidas. Desenvolver todos esses chakras e chegar ao desenvolvimento do nosso chakra coronário, chakra da coroa, é uma vitória, é uma conquista, eu diria que é algo assim recompensador. Então vamos falar dele, o chakra coronário. Sahasrara, não sei falar esse nome, é o chakra da coroa. E o chakra da coroa é um chakra que está relacionado com o nosso corpo todo, de uma maneira geral, mas também com o nosso sistema nervoso. E um chakra é um chakra que a gente sabe que lá nas escrituras no Apocalipse, o que falaram dos selos, gente? Você lembra dos selos lá do Apocalipse? Então eu intuí que esses selos têm bastante relação com os nossos chakras. Ninguém era digno, ninguém nesse planeta Terra, não foram procuradas pessoas e não foram encontradas. Nenhuma das pessoas que viviam por aqui eram dignas de desatar, de abrir o sétimo selo. Ou seja, pode ser uma brisada minha também, pode. Mas eu acho que quando ele fala, o Apocalipse João, ele fala do sétimo selo, ele tá falando do sétimo chakra, porque realmente
não somos desenvolvidos o suficiente para ter essa abertura espiritual. E o único que foi justamente quem? Cristo. E o desenvolver dos chakras nos convida a isso, a nos reconectarmos com a nossa consciência crística, com o nosso eu superior. Essa é a minha visão, é uma visão bastante ocidentalizada, por que não? Mas eu acredito que faz todo sentido, porque quando a gente desenvolve todos os chakras, e não é só com poucas meditaçõezinhas, não, é uma vida, gente, para desenvolver isso. E eu falo, não é porque eu li esse livro e fiz algumas meditações que, nossa, agora eu tô iluminada, tô longe disso, tá? E isso aqui não é um canal de coach, não. Isso aqui é um canal de um ser humano que tá evoluindo como todos vocês. Então, esse é um chakra de intimidade com o divino. Esse é um chakra da conexão com o divino, com o nosso eu superior, com o eu sou, com a presença divina que habita em nós, com nossa centelha divina, com o nosso espírito. Não importa o nome que você queira dar. É a sua reconexão consigo mesmo, tá? O chakra cardíaco já tem ali algo disso através da conexão com o próximo, mas o chakra coronário, então você trabalha todos esses chakras, você trabalha o seu ego, você trabalha a sua conexão com o próximo, você trabalha a sua expressão, a sua criatividade, a sua cocriação através do chakra laríngeo. Através do chakra laríngeo, você trabalha a sua intuição e você trabalha você chega finalmente na sua conexão com o seu eu divino. Posso trabalhar tudo isso e entender que você não é apenas um ser humano preso no ego, das necessidades materiais. Você é muito além disso. Deus habita em você. Então, trabalhar os chakras. E quando você chega no chakra coronário, você tem esse entendimento. Aí vocês vão falar, mas por que então a gente já não trabalha o chakra coronário direto? Por quê? Você acha que você vai conseguir trabalhar o chakra coronário, sendo que lá nos seus outros chakras você está todo obstruído? Você está todo cheio de crença limitante? Você está com crença limitante lá da sua religião que falava que isso é coisa do diabo, mexer com esse negócio de chakra, de meditação, de mantra, é coisa do diabo, é coisa do capeta, de Satanás, esse povo aí é tudo, como é que fala? É tudo doutrina de demônio isso. Como é que você vai? Como é que você acha que você vai desenvolver, desbloquear seu chakra se você tem crenças limitantes desse tipo? Obviamente que não. Então, por isso que é necessário trabalhar os seus chakras para que nós cheguemos no chakra coronário já libertos de muitas dessas amarras que nos prendem, né? Que essas amarras, tipo uma camisa de força que você coloca no seu espírito, sabe? Na sua essência divina. E não deixa ela atuar na sua vida, não deixa ela manifestar coisas maravilhosas, não deixa ela projetar na sua vida as maravilhas que vêm do alto, que vêm do divino criador, porque é isso que ele é. Potencial divino é isso, gente, é luz, é amor, é paz, é alegria, é saúde plena, é prosperidade, é beleza, é tudo de bom. O potencial divino é isso, mas o potencial divino, aquela luz divina, ela entra aqui pelo seu chakra coronário e ela precisa reverberar pelo resto. E aí eu te pergunto, tá tudo bloqueado, reverbera alguma coisa? Não reverbera, não reverbera nada. A conexão aqui, ó, chega aqui e corta. Para. E é por isso que você não vive a plenitude da espiritualidade que o mundo espiritual tem para você. Bom, gente, uma coisa que é importante a gente falar, que só para concluir esse vídeo, que eu acho que ficou longo demais, eu espero que eu não tenha me exacerbado muito, mas uma coisa que é necessário falar aqui, frisar aqui com vocês, é que o bloqueio desses chakras também tem repercussões. O bloqueio desses chakras também tem repercussões dos nossos corpos físicos. Então, o que isso quer dizer? Doença, pobreza, tristezas, bloqueios de uma maneira geral na sua vida, falta de afeto, falta de conexão com o próximo, como eu já falei aqui anteriormente. Você leva uma vida miserável em todos os sentidos.
Por quê? Justamente pelo que eu disse. Porque você não permite que a potencialidade divina entre na sua vida com força. Deixa entrar com força. Então, trabalha esses chakras. E o bloqueio de cada chakra impede que essa luz trabalhe ali, que faça ali a limpeza, que energize aqueles órgãos ali que estão relacionados com esse chakra. Então, atrapalha o funcionamento desses órgãos, atrapalha a manifestação das situações na sua vida, certo? Então, por isso que é importante trabalhar, meditar, entender que esses selos, eles precisam ser todos desatados, desbloqueados, para que finalmente a gente consiga nos conectarmos com o divino, tá bom? Então, tudo que você produz de ruim na sua vida tem relação com esses bloqueios que muitas vezes você se permite. Ah, mas tem crença limitante que foi colocada em mim lá na infância, sim, a maioria delas foi. Eu explico isso em outras resenhas que eu fiz, de outros livros que eu li. Lembrando que eu não sou coach, mas hoje eu tenho esse entendimento. E sim, eu me cito como exemplo. Muita crença limitante, muito sentimento desqualificado. Meu Deus, quanto sentimento desqualificado. Instinto primitivo um pouco menos. Mas quanto sentimento desqualificado que eu trouxe da minha primeira infância, do meu convívio ali, familiar, sociedade ali. E eu arrastei isso comigo, essa bagagem pesada, eu decidi arrastar comigo, eu decidi deixar isso me prender no passado? Lógico que não. Eu vesti essa camisa de força? Não, gente. Uma coisa que eu sempre busquei na minha vida foi a espiritualidade, porque eu sabia que isso era o caminho. Eu tinha certeza, não me pergunte por quê, mas eu tinha. Então vamos tirar essa camisa de força, vamos começar a trabalhar os chakras, e eu indico demais, se você tem essa intenção e esse desejo de se autodesenvolver, se você tem, assim como eu, essa conexão com a espiritualidade, se você não tem também, ok, siga teu caminho, cada um sabe o que é melhor para si, e eu não tô aqui pra impor nada pra ninguém, nem pra ser coach. Mas tá aqui, gente, super recomendo O Poder dos Chakras, da Tori Hartman, transformador de vidas, assim como o livro do Hal Elrod, que eu trouxe a resenha anteriormente, esse aqui também, gente. Inclusive, se vocês quiserem, vocês que estão lendo o Milagre da Manhã, fica aí a dica. Se quiser incluir as meditações dos chakras no Milagre da Manhã, também fica top. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de coração. Espero que eu não tenha me atrapalhado muito, porque realmente é uma resenha, não é uma aula. Eu não tô aqui para ensinar tudo sobre chakras, eu não sou uma especialista, não sou nada disso, sou um ser humano que gosta muito de estudar, de buscar, de ler, e trouxe essa recomendação. Aqui para vocês de coração, tá bom? Gratidão para quem ficou comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um Ler para Não Enlouquecer, e pretendo voltar em breve, tá, gente? Com vários tipos de vídeos e também com resenhas. Gratidão, gente, de verdade. Boa leitura para vocês.